Então vamos lá para a aula de hoje, pessoal. Eu me chamo Andrew, sou do canal Estudante Explica e hoje a aula é sobre o segundo premolar superior. Antes de toda a aula, eu gosto de destacar que eu utilizo para essas aulas de anatomia do dente o livro do Miguel Carlos Madeira, Anatomia do Dente. E é uma dica aí, se você quiser estudar e revisar sobre as principais características anatômicas de cada alimento dental, esse é um livro ótimo, certo? Então vamos lá. Antes de iniciar, as características em si do segundo premolar superior, é bom a gente destacar um pouco a função desse dente, para a gente entender a importância dele no geral, né? Até para você que está acompanhando já os vídeos e assistiu o vídeo do primeiro premolar superior, é similar a função. Ele é um alimento de transição, né? Ele vai receber ali o alimento que foi rasgo, né, pelos caninos, e aí ele vai auxiliar na moagem dos alimentos, ele vai preparar o alimento pro molar, certo? Além disso, ele vai auxiliar na manutenção da dimensão vertical. O que é isso? A dimensão vertical é basicamente a medida entre dois pontos, um na maxila e o outro na mandíbula, quando os dentes estão ocluídos, certo? Então é essa medida, essa distância aí que o segundo premolar superior vai auxiliar. E fora isso também ele vai auxiliar no suporte dos lábios, né, e da bochecha da pessoa, certo? Fora que também, se a pessoa perder esse dentinho, fica ali a falha estética, principalmente que tem um corredor bucal muito grande, a gente consegue observar a falta desse alimento dental. Então aqui, vamos começar com a face vestibular. Ele é um dente mais simétrico, então assim, basicamente ele tem os ângulos mais arredondados também, que dá esse aspecto mais ovoide, mais circular para ele. Não literalmente, né, mas lembra um pouco esse formato arredondado ali, mais ovoide, certo? Aqui eu destaquei as arestas longitudinais dessa cúspide vestibular. Elas não se sobrepõem umas sobre as outras, elas têm quase mais ou menos o mesmo tamanho. O livro nos traz que esse dente ele tem basicamente o mesmo tamanho das cúspides, por ser mais simétrico, né? Mas ainda assim a cúspide vestibular ela é um pouquinho mais proeminente. Então ele não tem os ângulos tão agudos, né? Ele tem esse aspecto mais arredondado, não tem as elevações tão marcadas, né? E ele é um pouquinho menor que o primeiro premolar superior. Até aqui. Vamos passar. Aí já aqui na face oclusal, pessoal, eu destaquei aqui, ainda assim eu voltei a reforçar que ele tem esse aspecto mais ovoide, mais circular, né? Até mesmo nessa face oclusal. A gente vai ter a diferença entre as cristas menos acentuadas. A gente tem que esse sulco principal, olha aqui, ele tem uma extensão menor, é uma das principais características, ou uma das mais marcantes do segundo premolar superior. Além disso, ele é um dente que possui bastante sulcos secundários, que dá esse aspecto enrugado para essa face, certo? A gente vai poder observar que esse sulco primário, né, o sulco principal, ele é um pouquinho mais centralizado, ele não é tão deslocado para lingual como no primeiro premolar superior. E a gente observa também que aqui na aresta longitudinal da cúspide lingual, ele é mais alinhado com o ponto médio da coroa, certo? Aí a gente vai observar também que a raiz desse dente ela é mais achatada, né, mesodistalmente. Se eu não me engano, 90% dos casos é uma raiz única, né, o segundo premolar superior, mas ainda existem algumas variações anatômicas que alguns indivíduos apresentam duas raízes. Ela é achatada mesodistalmente e ela tem esse pequeno desvio para distal ali no ápice da raiz. Então vamos lá, pessoal, para a aula de hoje com o modelo 3D, né? Então aqui a gente já consegue observar na visão geral aqui do segundo premolar superior que ele é bem similar ao primeiro pré, mas ele tem uma dimensão menor, né? Vamos abrir ele aqui. Aqui a gente consegue observar que ele tem
os ângulos mais arredondados, ele é um dente mais simétrico. Aqui na face oclusal a gente consegue observar, ó, que ele tem bastante sulcos secundários, ele tem o sulco primário mais centralizado, não é tão deslocado para a lingual, igual o primeiro premolar superior. A gente vai observar também aqui, ó, que no ápice da raiz ela é mais distalizada, né? A gente consegue observar também que as cristas marginais elas não têm uma diferença muito grande, não é muito acentuado. Os ângulos desse dentinho são mais arredondados, a gente consegue observar aqui na face oclusal mesmo, que ele tem esse aspecto mais ovoide. Fora isso, pessoal, a gente consegue observar também aqui as arestas longitudinais desse dente, elas não se sobrepõem muito uma sobre a outra, ou seja, elas não são tanto a aresta mesial quanto a aresta distal, elas não são praticamente apresentam o mesmo tamanho, não são muito maiores uma que as outras, certo? A cúspide vestibular ela é um pouquinho maior que a cúspide lingual, mas elas são quase do mesmo tamanho. Ela é só ligeiramente maior. E por hora era isso, galera. Muito obrigado por assistirem essa aula. Desculpem qualquer erro e comentem aí, deixem sugestões nos comentários, alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.